Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português pra Fora. Eu sou o Olavo. E eu, a Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. Vamos conversar mais um pouco hoje para os nossos amigos estudantes de português? Com certeza. E como é a palavra que nós usamos quando uma pessoa finalmente encerra a sua jornada profissional e ela finalmente não precisa mais trabalhar para ganhar dinheiro? Aposentadoria. Muito bom. Muitos estudantes meus têm um pouco de dúvida quanto a essa palavra, né? Em português, a palavra é aposentadoria, ok, pessoal? E esse é o tema do episódio de hoje. Vamos falar sobre isso, sobre esse momento quando você encerra a sua jornada profissional e, de certa forma, ainda por conta da longevidade, do aumento da expectativa de vida das pessoas, as pessoas estão tendo muito tempo entre a aposentadoria e o final da sua vida, o que proporciona até um segundo tempo profissional, né? É o que o artigo que nós trouxemos aqui para a gente poder discutir, conversar e responder algumas perguntas sobre isso. Mas antes, gostaríamos de convidar os nossos ouvintes, os nossos inscritos a seguir o nosso canal, curtir, se inscrever, compartilhar, se inscrever e seguir a gente também nas outras redes, escutar a gente nos podcasts e por aí vai. Muito bem, deixar também a sua sugestão, o que você gostaria de ouvir ou assistir aqui no nosso podcast, ok? Seria um prazer poder produzir um episódio que você gostaria de ouvir ou assistir. Vamos lá então. Nós temos aqui algumas perguntas, como normalmente a gente faz. Alguns episódios nós utilizamos o site do CELPE-BRAS, onde existe a etapa oral desse exame, né? Então, aqui nós tentamos responder algumas perguntas. Você pode tentar também responder essas perguntas em casa e deixar o comentário pra gente. E o tema de hoje é esse, é o pós-carreira, né? O que acontece depois da aposentadoria, né? O planejamento para quando esse momento chegar, certo? Isso aí. Temos aqui umas informações, um pequeno texto que eu vou ler para vocês, que vai nos dar uma base para responder as perguntas, certo? Vamos lá, Letícia. Então, o texto é o seguinte: você está pronto ou pronta para o pós-carreira? O aumento da longevidade e o encerramento precoce da vida corporativa, profissional, criam um certo segundo tempo profissional, que pode durar até 20 anos. Para enfrentá-lo, é preciso fazer uma poupança financeira, cuidar da sua saúde e elaborar um projeto que priorize o que você sempre desejou fazer, por prazer e não por obrigação. Esse é o pequeno texto para a gente poder responder as perguntas, né, Letícia? Um belo resumo, né, sobre a aposentadoria. É bem interessante esse texto, né? Porque nos faz pensar sobre isso, né? Você está pensando na sua aposentadoria? Como você gostaria... Você se vê nessa situação? Como você gostaria de estar financeiramente, fisicamente, psicologicamente, né? Vamos tentar responder algumas perguntas sobre isso aqui. Então, Olavo, no texto fala, né, sobre o segundo tempo profissional. Então, para não restar dúvidas aí para os nossos seguidores, né, explica para eles o que seria esse segundo tempo profissional. Sim, lembrando que essas perguntas seriam perguntas a serem feitas para estudantes de português, estrangeiros, né, para desenvolver o tema, né? Então, nós temos aqui muito essa estrutura, o segundo tempo, né, que tem uma certa analogia com o futebol, muito forte no Brasil, né? Nós temos nesse esporte, né, ele é dividido em duas partes, o primeiro tempo e o segundo tempo, né? Então, usamos essa estrutura segundo tempo, às vezes, para poder nos referirmos a uma segunda etapa de um processo, né? Por exemplo, quando estamos comendo um almoço, né? E aí você vai comer novamente, às vezes a gente brinca, né? Agora eu vou para o segundo tempo, ou seja, não terminou o processo, ainda tem mais uma outra metade do processo. Sim. E nesse texto, né, o autor utilizou essa estrutura, segundo tempo,
profissional. Então, com a ideia de que, antigamente as pessoas se aposentavam dentro de uma certa idade, né, mais jovens, mas também a expectativa de vida, a longevidade era menor. Então, não existia, de certa forma, esse segundo tempo profissional. Não havia tempo para um segundo tempo. Sim. Mas o que o texto quer dizer é que agora muitas pessoas se encontram nessa situação. Talvez não agora, porque estamos tendo uma reforma na Previdência, então o aumento também da contribuição está sendo mais necessário. Mas muitas pessoas, eu tenho familiares que se encontram nessa situação, se encontravam, né, nessa situação, se aposentaram relativamente bem cedo e ainda tiveram toda uma vida como aposentados, ou seja, um segundo tempo profissional ou não, né? Mas enfim, como o próprio texto diz, algo em torno de 20, 30 anos depois de concluir esse tempo de contribuição e já estar aposentado, né? Então, essa é a ideia do segundo tempo profissional, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas se aposentam, algumas não querem mais trabalhar, outras dizem que não vão mais trabalhar, mas não conseguem ficar parados, né? Então, Verdade. Procuram, até mesmo dentro da mesma área, continuar trabalhando em outra empresa, ou até mesmo na mesma empresa, né? Muitas pessoas continuam trabalhando, ou algumas pessoas procuram outra carreira, né? E muitas pessoas também, às vezes, trabalham toda uma carreira, né? O primeiro tempo em um trabalho que não gosta muito. Sim. E aí é uma oportunidade no segundo tempo, depois de aposentado, realmente procurar uma atividade, até mesmo profissional, que você realmente goste, né? Isso seria o ideal, né? Então, essa seria mais ou menos a ideia desse segundo tempo profissional. Obrigada. Agora a segunda pergunta para você, ok? Ok. Letícia, na sua opinião, quais as medidas que as pessoas elas devem adotar na vida delas para ter uma aposentadoria tranquila? Eu acho que primeiramente, né, é se organizar financeiramente para isso, né? Por mais que às vezes falte aí 20 anos para você aposentar, 15 anos, é com o tempo mesmo que você consegue se organizar para poder ficar mais confortável ao aposentar, né? Porque quando a gente aposenta pelo INSS, né, que nós chamamos aqui, seria pelo governo, Isso, né? uma aposentadoria do governo, Uma né? aposentadoria do governo, às vezes acontece do salário diminuir, né? E aí acaba tendo alguns prejuízos, porque mais velho nós vamos precisar, né, investir mais dinheiro, plano de saúde é mais caro, remédios, né? Então, você se organizar financeiramente para contar com um dinheiro além da aposentadoria é o ideal, né? E financeiramente falando, né? Eu acredito que a gente também tem que pensar nas outras questões. Eu acho que mentalmente a pessoa tem que se preparar para isso também, porque a gente está 25, 30 anos da vida trabalhando, de repente você para. Não é mais férias. Você não vai trabalhar mais. Então, a cabeça da pessoa chega um momento, né? Eu acho que no começo a pessoa adora, vai, né, ficar parada e tal. Mas esse ócio com o tempo, eu acho que vai mexendo com a cabeça da pessoa. Então, a pessoa já tem que, de repente, ir analisando e pensando em formas do que ela vai fazer mesmo após a aposentadoria aí, para que não deixe esse ócio consumir aí a mente dela. Sim. Eu estava conversando com uma das minhas estudantes, inclusive eu esqueci de mencionar isso. Se você quiser praticar conversação em português, naturalmente, comigo, eu sou tutor de português em um site. Na descrição nós temos um link para você poder acessar esse site e reservar, agendar uma aula de conversação comigo. Vai ser um prazer poder praticar um bate-papo com você, ok? Em uma dessas aulas eu estava conversando com uma das minhas alunas e estávamos falando sobre isso. Uma das coisas que são muito importantes, justamente pensando nesse momento da aposentadoria, além de todo o planejamento financeiro, como você bem disse, né? Eu diria até não necessariamente também depender do governo, né? Da aposentadoria do governo. Você pode planejar uma aposentadoria de forma independente, né? Com educação financeira, através dos seus investimentos, aplicações, enfim, a longo prazo, né, para você ter essa aposentadoria. Mas a importância dos hobbies.
Sim. né? Porque é tudo meio que está conectado, né? Se você trabalha muito lá na sua aposentadoria, você não vai ter saúde, porque você vai ter se desgastado muito, comprometido a sua saúde com o trabalho por muitos e muitos anos. E quando você se aposentar, você não vai ter saúde para poder desfrutar desse momento da vida onde você já não tem tanta energia para poder contribuir com a sociedade, com o trabalho, né? Onde você tem todo o direito de desfrutar um pouco mais da vida. Você não vai ter saúde para isso, né? Então as pessoas trabalham muito e não tem tempo para fazer hobbies, né? Momentos livres de lazer para fazer o que realmente você gosta. Muitas pessoas trabalham no que gostam, mas muitas pessoas não gostam tanto do trabalho que elas trabalham por toda a vida, né? E não tem hobbies, né? Não tem momentos de lazer, não tem atividades sociais, né? Com amigos, em grupos de esportes, atividade física, enfim. Então a pessoa só tem trabalho. E quando ela se aposenta, ela nem sabe o que fazer. Porque nunca fez outra coisa, além de trabalhar, né? E aí, às vezes, acaba voltando a trabalhar. Pois é. Então eu acho que para ter uma aposentadoria tranquila, respondendo essa segunda pergunta, é isso. Pensar, sim, num planejamento financeiro de longo prazo para a aposentadoria, não depender somente do governo para isso. E também pensar em investir na sua qualidade de vida até lá. E não só lá, né? Hoje, enquanto você é jovem, é interessante, importante você pensar em cuidar da sua saúde, se alimentar bem, fazer exercícios, trabalhar de forma equilibrada, ter momentos de lazer, hobbies, amigos. Tudo isso vai contribuir, colaborar para que quando você chegar nesse momento da aposentadoria, você vai certamente ter uma experiência bem melhor. Com certeza. Muito bem, Letícia. A próxima pergunta agora eu faço para você, ok? Ok. Como você imagina a sua vida depois que você se aposentar? O pós-carreira, aquele segundo tempo que nós falamos. Então, eu Já pensou sobre isso? Nunca parei para pensar sobre isso, porque ainda falta um tempo, né? A gente até fala que, vou viajar e tal, mas parar para pensar de fato, não, nunca parei para pensar de fato, não. Mas, assim, pensando agora, eu acho que eu gostaria muito de realmente viajar. Não viveria viajando, mas, assim, poder viajar mais vezes ao ano, né, em temporadas em baixas temporadas que teriam menos movimento. Nosso sonho, né? Porque atualmente no nosso Somos emprego... professores, então nossas férias sempre são na alta temporada. A gente não consegue viajar em baixa temporada, né? Mas eu acho que seria isso, realmente, fazer meus hobbies, igual eu gosto de ler. Então eu acho que eu aproveitaria para ler mais. Seria isso, acredito eu. Você não pensaria em fazer nenhum outro tipo de atividade profissional? Eu acho que se eu fosse fazer algo profissional, não seria em um trabalho em que eu ficaria fechada num regime de dias e horas que eu teria que ir trabalhar. Eu não iria querer ter esse compromisso de ter que estar no trabalho todos os dias, de tal hora a tal hora, entendeu? Eu acho que eu procuraria algo que eu poderia fazer num tempo, né, que eu estivesse disposta e tal, mas nada muito num regime de trabalho tradicional. Eu buscaria algo fora disso, por já ter vivido, né, muitos anos dentro disso. Bom, como nós já estamos falando sobre isso, o que acontece muito é que muitas pessoas, depois que se aposentam, não por opção, mas sim por necessidade, precisam continuar trabalhando para complementar a renda, como você disse, né? Porque as pessoas, quando se aposentam, pelo menos no Brasil é assim, as pessoas até têm um bom salário enquanto estão trabalhando, mas quando se aposentam pelo governo, diminui muito, né? O padrão de vida da pessoa, né? E é quando, às vezes, a pessoa precisa de mais dinheiro, né? A tendência é essa, né? Por conta justamente das necessidades físicas que a gente tem, né? As debilitações, enfim, problemas de saúde, que é natural com a idade. Eu também não cheguei ainda, não tenho um plano definido de parar, me aposentar e continuar trabalhando, sim ou não, fazendo o quê, mas claro, eu acho que
essa rotina cheia e corrida que nós temos hoje, claro que eu não gostaria de ter, mas eu gostaria sim de ter, continuar desenvolvendo uma atividade profissional, sim, não pelo dinheiro, porque em teoria não vou precisar de trabalhar por causa do dinheiro, mas sim pelo objetivo mesmo, pelo propósito de ter uma atividade que vai ajudar outras pessoas. E sim, ser remunerado por isso também, até mesmo para poder investir nessa atividade, enfim, todo aquele processo, né? Então, nós já temos alguns planos que nós estamos traçando, né, Letícia? Se tudo der certo, a gente não vai precisar mais trabalhar nas nossas escolas, vamos trabalhar nesse nosso projeto do podcast. E eu acho que isso vai para sempre, viu? Não vou querer me aposentar do podcast, não. Não teremos segundo tempo aqui. Velhinhos aqui, batendo papo de cabelo branco, dentaduras. Porque é uma coisa que eu, pelo menos, gosto muito de fazer, sabe? E não gostaria de parar de fazer, mesmo não precisando mais fazer por causa de dinheiro, sabe? Eu acho que isso poderia ser o plano de todo mundo, sabe? Parar de fazer algo é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, né? Tudo bem, se você não quer mais trabalhar profissionalmente, ok, não, você tem esse direito também. Já contribuiu com a sociedade, agora você está recebendo um retorno sobre isso também, né? Mas realmente ficar completamente parado, eu acho que é muito vazio, sabe? Então fazer sim viagens, porque viagens você tem muitas experiências que vão te enriquecer. Trabalhos voluntários que a gente vai falar daqui a pouco, né? Atividades para preencher o seu tempo, preencher a sua cabeça. Então eu acho que tem que ser esse processo sempre, sabe? De dar e receber, sabe? Claro, nas devidas proporções das fases da sua vida, mas sempre sim, você receber e você poder doar também, né? De alguma forma. Sim. Vamos lá, Olavo. Próxima pergunta. Ai, desculpa, falei errado. Em seu país, como as pessoas se preparam para a aposentadoria? Essa é uma pergunta que vocês podem responder também, ok, pessoal? No país de vocês, como as pessoas se preparam para a aposentadoria? Acho que a gente já respondeu aqui mais ou menos, né, nas outras perguntas. A verdade é que as pessoas não se preparam muito, né? Elas ficam muito dependentes da aposentadoria do governo. Sim. Que temos a sigla INSS, que eu não sei exatamente qual é o significado dessa sigla, mas basicamente é isso, né? As pessoas trabalham, acho que hoje são 30 anos, né? Ou 35 anos. Que por aí. Ou até a idade também, 55 anos, 50 anos. E elas se aposentam dessa forma, né? Algumas pessoas até também fazem uma outra aposentadoria privada, através de um banco, que também não é nada muito interessante, né? Mas ainda assim, pelo menos já é alguma coisa, né? Algumas pessoas pensam sobre isso, né? Para ter duas fontes de renda, né? Mas a maioria não. A maioria trabalha e simplesmente tem aquela aposentadoria que acaba sendo, de um modo geral, em torno de um salário mínimo. É insuficiente, o que vai tudo para necessidades básicas e ainda falta, né? Sim. E como é no seu país? Você poderia deixar também aí a sua opinião, como as pessoas se programam, se planejam para se aposentar, né? Ou não pensam muito sobre isso também, como muitos dos brasileiros. Letícia, próxima pergunta para você. Vamos tentar lembrar aqui, Letícia, agora de algumas pessoas que nós conhecemos para tentar responder essa pergunta. Pessoas que já se aposentaram, né? Que tipo de atividades, Letícia, as pessoas que já encerraram a sua carreira, elas costumam exercer em seu país, no nosso país? Tente lembrar de alguns parentes, de alguns amigos. Pensando nos parentes, a gente vai sempre pensar nos nossos pais, tios, né? Pessoas mais velhas. Eu vejo que meu pai, por exemplo, ele voltou a trabalhar um tempo, né? Mas depois também parou, porque fica cansado, né? E é o que eu falo, eu acho que pra gente, quando aposenta, você tem que retomar para esse regime de trabalho só havendo necessidade mesmo, porque acredito que a gente já não tem mais tanto pique para isso, né? Ou então vai fazer coisas que gosta, né? Vai fazer um exercício físico, vai se envolver, né, em programas de exercício físico,
ou em fazer hobbies como leitura, jogo que a sua mãe gosta de fazer, cruzadinha, palavras cruzadas, assistir vídeos, minha mãe gosta de assistir Netflix também, então acho que ou se envolve em hobbies, ou se envolve em alguns trabalhos manuais que gosta de fazer, né, como marcenaria, pintura, ou vai fazer, basicamente isso, ou você vai trabalhar de novo, ou você vai fazer trabalhar com algo que gosta, algo pra você, né, ali, ou vai fazer hobbies. Talvez eu diria também para as mulheres, principalmente, né? Infelizmente, mas é assim, né? Ainda a realidade. Muitas mulheres, acho que quando se aposentam, também ocupam e preenchem muito o seu tempo com atividades domésticas mesmo, né? Minha mãe, por exemplo, é uma que muitas das atividades que ela faz são as tarefas de casa, que consomem muito tempo também, né? Sim. Mas é basicamente isso mesmo. Na minha família, me lembrando agora dos meus... O meu pai até, ele trabalhou muito tempo depois que se aposentou, mas depois também parou e agora ele só fica com as atividades que ele tem interesse, né? Minha mãe se envolveu muito, ela é muito religiosa, quem acompanha um pouquinho aí da história da minha mãe sabe. Então ela se envolveu mais com as atividades da igreja, de trabalhos voluntários, né, trabalhos solidários, enfim. E acho que essa é a tendência, né? Acho que são esses mais ou menos os caminhos, né? Você ou continua trabalhando, ou você vai praticar os seus hobbies, ou você vai investir e participar de ocupar o seu tempo, né, com atividades realmente também voluntárias, né, solidárias para ajudar outras pessoas também. Sim. Né? Muito bem, espero que a nossa aposentadoria seja bem tranquila, Letícia. Vamos trabalhar muito para que o podcast possa crescer cada vez mais, né? E um dia ele possa nos ajudar com a nossa aposentadoria também. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado, ok? Deixe o seu comentário, a sua opinião sobre o que você achou desse nosso bate-papo sobre esse tema. E se você ainda não se inscreveu, curtiu, comentou, né? Aproveita esse momento aqui agora no final do vídeo para fazer isso. Sim. Obrigado, pessoal, mais uma vez pela sua atenção, pela sua companhia. E a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, Letícia. Tchau, tchau.